Boa tarde, feliz sábado. Vamos dar início ao ano bíblico de hoje. E hoje nós vamos estudar Amós 5, capítulos 5 a 7, João 12, versículos 20 ao 50, e o livro Desejado de Todas as Nações, capítulo 68, com o título No Pátio. O ano bíblico nós fazemos todos os dias, se Deus quiser, até o dia 31 de dezembro, para a honra e glória do nosso Deus. Então, vamos orar. Glorioso Deus, muito obrigada, Senhor, por mais este dia. Vamos abrir neste momento a tua palavra. Que o Espírito Santo esteja aqui conosco, no nosso lar, no lar da irmã Miriam, e daqueles também que hoje não conseguiram entrar. Pois o Senhor sabe, hoje é sábado, temos muitas atividades na igreja para a honra e glória do teu nome, estudos bíblicos, vigília. E aqui estamos, mais uma vez, para te render louvor e adoração na leitura, pela leitura da tua palavra. Nos orienta, nos corrige, dá-nos sabedoria, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Alguém Amém. quer ler Amós 5? Eu leio. Pode ler, irmã. É do 5 ao 7, né? Isso, pode ler o 5. Buscai a Deus e vivei. Ouve esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a Virgem de Israel. Nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra. E não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus. A cidade da qual saem 1.000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10 a casa de Israel. Versículo 4. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. 5. Porém não busquei a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. 6. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. 7. Vós converteis o juízo em alorna, e deitais por terra a justiça. 8. Procurai o que faz o sete estrelo, e o óleo, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite, que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é seu nome. 9. É ele que faz vir súbita destruição sobre a forte e ruína contra a fortaleza. 10. Aborreceis na porta ao que vos repreende e abominais ao que fala sinceramente. 11. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes testificado, nem bebereis do vinho da vides desejáveis que tendes plantado. 12. Porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. 13. Portanto, o que for prudente guardará então silêncio, porque é tempo mau. 14. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. 15. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. 16. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão: ai, ai, e ao lavrador chamarão para o pranto, e para o choro, os que sabem prantear. 17.
Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. 18. Ai de vós que desejais o dia do Senhor, para que desejai vós o dia do Senhor, e dia, e dia de, é dia de trevas e não luz. 19. Como se um homem fugisse de diante do leão, e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. 20. Não será, pois o dia do Senhor trevas e não de luz? Não, não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Deus exige justiça e não sacrifício. 21. Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. 22. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. 23. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. 24. Antes corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. 25. Apresentastes-me, vós, sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Sim, levaste-se Cute, vosso rei, que vossa imagem e o vosso Deus estrela, que fizestes para vós mesmos. 27. Por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. A corrupção e a destruição de Israel. Capítulo 6. Ai dos que andam à vontade em Sião e dos que vivem em receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel. 2. Passai a Calné e vede, e dali ide a grande Amate, depois descei a Gate dos filisteus. Sois melhores que estes reinos? Ou será maior o seu território do que o vosso território? 3. Vós que imaginais estar longe do dia mau, e fazeis chegar o trono da violência. 4. Dormis em camas de marfim, e vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do cevador. 5. Cantais à toa, ao som da lira, e inventais como Davi, instrumentos músicos para vós mesmos. 6. Que bebeis vinhos em taças e vos ungis com mais excelente óleo, mas não vos afligis com a ruína de José. 7. Portanto, agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem levados cativos, e cessarão as pândegas dos espreguiçadores. 8. Jurou o Senhor Deus por si mesmo, o Senhor, Deus dos exércitos, e disse: Abomino a soberba de Jacó, e odeio os seus castelos, e abandonarei a cidade e tudo o que nela há. 9. Se numa casa ficarem 10 homens, também esses morrerão. 10. Se, porém, um parente chegado, o qual os há de queimar, toma os cadáveres para o levar fora da casa, e diz ao que estiver no seu mais interior: haverá outro contigo? E este responder: não há. Então lhe dirá: cala-te, não mencione os nomes do Senhor. 11. Pois eis que o Senhor ordena e será destroçada em ruínas a casa grande e a pequena, feita em pedaços. 12. Poderão correr cavalos da rocha e lavrar com bois? No entanto, haveis tornado o juízo em veneno, e o fruto da justiça em alosna. 13. Vós vos alegrais com Lodebar, e dizeis: não é assim que, por vossas próprias forças, nos apoderamos de Carnaim? 14. Pois eis que levantarei sobre vós, o caso de Israel, uma nação, diz o Senhor, Deus dos exércitos, a qual vos oprimirá desde a entrada de Amate até ao ribeiro de Arabá. Leu 7, irmã.
Capítulo 7 de Amós. O Senhor Jeová assim me fez ver, e eis que formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serôdia, e eis que era a erva serôdia depois da cegada do rei. E aconteceu que, como eles tiveram comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Jeová, perdoa, como se levantará agora Jacó? Pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Assim me mostrou o Senhor Jeová, e eis que o Senhor Jeová clamava. Queria contender por meio do fogo e consumir o grande abismo, e também queria consumir a terra. Versículo 5. Então eu disse: Senhor Jeová, cessa agora. Como se levantará Jacó? Pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso. Nem isto acontecerá, disse o Senhor Jeová. Mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre o muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: Que vês tu, Amós? E eu disse: Um prumo. Então disse o Senhor: Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. 9. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruído o santuário de Israel. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras. 11. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada. Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizarás mais, porque é o santuário do rei e a casa do rei. 14. E respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boleiro e cultivador de sícromos. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo Israel. Ora, Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaac. 17. Portanto, assim diz o Senhor: Tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos, tuas filhas cairão a espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda. Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Misericórdia, né? Agora, João 12, o Ivan vai ler do 20 ao 50. João 12, versículo 20 ao 50. Alguns gregos desejam ver Jesus. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André a Filipe, e comunicar a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. 25. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preserva-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam:
foi um anjo que lhe falou. 30. Então explicou Jesus: Não foi por mim que veio esta voz, sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? 35. Respondeu-lhe Jesus: Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, credes na luz, mas que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. A explicação da incredulidade dos judeus. 37. Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: 40. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. E isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não seres expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. O resumo dos ensinos de Jesus. E Jesus clamou, dizendo: Quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. 45. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E nas aguardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. 50. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Quer começar o livro, irmã? Capítulo 68, no pátio. Pode deixar que eu leio. Capítulo 68, no pátio. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. E então André e Filipe o disseram a Jesus. Por esse tempo, a obra de Jesus apresentava o aspecto de pungente derrota. Ele saíra vitorioso da contenda com sacerdotes e fariseus, mas era evidente que nunca seria recebido por eles como o Messias. Chegara à separação final. Para seus discípulos, o caso parecia desesperado, mas Cristo aproximava-se da consumação de sua obra. O grande acontecimento de interesse, não somente para a nação judaica, mas para o mundo inteiro, estava prestes a se realizar. Ao ouvir Cristo ansioso pedir, queríamos ver Jesus, ecoando o sequioso clamor do mundo. Iluminou-se-lhe o semblante e disse: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na súplica dos gregos, viu ele um penhor dos resultados de seu grande sacrifício. Esses homens foram do Ocidente para encontrar o Salvador ao fim de sua vida, como os magos tinham vindo do Oriente ao começo. O tempo do nascimento de Cristo, os judeus estavam tão embebidos com as próprias ambições e planos que não sabiam de seu primeiro advento. Os magos de uma terra pagã foram à manjedoura com suas dádivas para adorar o Salvador.
Assim, esses gregos, representando as nações, tribos e povos do mundo, foram ter com Jesus. Assim, o povo de todas as terras, de todos os séculos, seria atraído pela cruz do Salvador. E assim, muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Os gregos tinham ouvido falar da entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. Alguns supuseram e propalaram que ele expulsara do templo sacerdotes e principais, e havia de tomar posse do trono de Davi, dominando como rei de Israel. Os gregos anelavam conhecer a verdade quanto à sua missão. Queríamos ver a Jesus, disseram eles. Seu desejo foi satisfeito. Ao receber a petição, achava-se Jesus naquela parte interna do templo, da qual eram excluídos todos os que não fossem judeus. Mas saiu ao pátio para receber os gregos, e teve com eles uma entrevista em pessoa. Chegara a hora da glorificação de Cristo. Ele se achava à sombra da cruz. E o pedido dos gregos mostrou-lhes que o sacrifício que estava para fazer traria muitos filhos e filhas a Deus. Sabia que os gregos o haviam de ver em breve numa posição que mal sonhavam agora. Vê-lo-iam colocado ao lado de Barrabás, ladrão e assassino, cuja liberdade seria preferida à do Filho de Deus. Ouviriam o povo, inspirado pelos sacerdotes e principais, fazer sua escolha. E a pergunta: que farei então de Jesus, chamado Cristo? A resposta dada: seja crucificado. Jesus sabia que, fazendo essa propiciação pelos pecados dos homens, seu reino seria aperfeiçoado e se estenderia pelo mundo. Ele operaria como restaurador e seu espírito havia de prevalecer. Olhou por um momento o futuro adiante e ouviu as vozes que proclamavam em toda parte da terra: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Viu nesses estrangeiros as primícias de uma grande colheita, quando a parede divisória entre judeus e gentios fosse derribada, e todas as nações, línguas e povos ouvissem a mensagem de salvação. A antecipação desse fato, a consumação de suas esperanças, acham-se expressas nas palavras: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. O caminho pelo qual essa glorificação se havia de operar, porém, não estava nunca ausente do Espírito de Cristo. A reunião dos gentios devia seguir sua morte próxima. Unicamente por sua morte podia o mundo ser salvo. Vou continuar, irmã. Vou continuar, tá? Como um grão de trigo, o Filho do Homem devia ser deitado no solo e morrer, e ser enterrado fora das vistas, mas havia de viver outra vez. Cristo apresentou seu futuro, ilustrando com coisas da natureza, para que os discípulos compreendessem. O verdadeiro resultado de sua missão havia de ser atingido por sua morte. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ficará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Quando o grão de trigo cai no solo e morre, germina e dá fruto. Assim, a morte de Cristo daria em resultado fruto para o reino de Deus. Em harmonia com a lei do reino vegetal, a vida havia de ser o resultado de sua morte. Os que lavram o solo têm sempre diante de si essa ilustração. De ano para ano, conserva seu abastecimento de cereais, por assim dizer, atirando fora a melhor parte. Por algum tempo, deve ela estar oculta na cova, sendo cuidada pelo Senhor. Então, aparece a haste, depois a espiga e depois o grão na mesma. Mas esse desenvolvimento não pode ter lugar a menos que o grão seja enterrado fora das vistas, oculto,
e, segundo todas as aparências, perdido. A semente enterrada no solo produz fruto, e esse é, por sua vez, plantado. Assim se multiplica a messe. Da mesma maneira, a morte de Cristo na cruz do Calvário produzirá fruto para a vida eterna. A contemplação desse sacrifício será a glória dos que, como fruto do mesmo, viverão através dos séculos eternos. O grão de trigo que conserva a própria vida não produz fruto, permanece sozinho. Cristo poderia, se preferisse, salvar-se da morte, mas fizesse-o e permaneceria só. Não poderia levar filhos e filhas a Deus. Unicamente entregando a própria vida, podia ele comunicar vida à humanidade. Só caindo no solo para morrer, se poderia tornar a semente daquela vasta colheita, a grande multidão redimida para Deus dentre toda nação e tribo e língua e povo. A esta verdade liga Cristo a lição de sacrifício que todos devem aprender. Quem ama sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Todos quantos desejam produzir frutos como co-obreiro de Cristo, deve cair primeiro no solo e morrer. A vida deve ser lançada na cova da necessidade do mundo. O amor próprio, o próprio interesse, deve perecer. E a lei do sacrifício é a lei da conservação da vida. O lavrador conserva seus cereais, lançando-os fora, por assim dizer. O mesmo quanto a vida humana dá é viver. A vida que há de ser conservada é a que se dá abundantemente em serviço para Deus e o homem. Aqueles que sacrificam a existência por amor de Cristo neste mundo, conservá-lo-ão para a vida. O grão que se come desaparece, mas não há aumento. Junte o homem para si tudo quanto pode. Viva, pense e faça planos para o próprio proveito. Sua vida passará, no entanto, e ele nada terá. A lei do serviço do próprio eu é a lei da destruição de si mesmo. Se alguém me serve, disse Jesus, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Todos quantos carregam com Cristo a cruz do sacrifício, partilharão com ele de sua glória. A alegria de Cristo em sua humilhação e dor era que seus discípulos fossem glorificados com ele. Eles são o fruto do seu sacrifício, a formação neles de seu próprio caráter e espírito. Eis sua recompensa. Eis sua recompensa, e será por toda a eternidade sua alegria. Esta alegria eles, os discípulos, partilharão com ele, ao ser visto em outros corações e outras vidas, o fruto de seus labores e sacrifícios. São co-obreiros de Cristo, e o Pai os honrará como honra seu Filho. A mensagem dos gregos, pronunciado como fazia a reunião dos gentios, trouxe à mente de Jesus sua inteira missão. A obra da redenção passou por diante dele, desde o tempo em que no céu foi elaborado o plano até a morte tão próxima agora. Pode continuar, Ivan? Legal, meu senhor. Vê então a divina submissão à vontade do Pai. Mas para isto vinha esta hora. Disse: Pai, glorifica o teu nome. Unicamente mediante a morte de Cristo poderia ser vencido o reinado de Satanás. Unicamente assim poderia ser o homem redimido e Deus glorificado. Jesus consentiu na agonia, aceitou o sacrifício. A majestade do céu consentiu em sofrer como ele, o que levou sobre si o pecado. Pai, glorifica o teu nome, disse ele. Ao proferir Cristo essas palavras, veio da nuvem que lhe pairava sobre a cabeça a resposta: Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei.
Toda a vida de Cristo, da manjedoura ao tempo em que essas palavras foram proferidas, havia glorificado a Deus e na provação que se avizinhava. Seus sofrimentos divino-humanos haviam de, na verdade, glorificar o nome de seu Pai. Ao ser ouvida a voz, um clarão irrompeu da nuvem, circundando a Cristo, como se os braços do poder infinito se atirassem em torno dele, qual muralha de fogo. Com espanto e terror contemplou o povo esta cena. Ninguém ousou falar, lábios cerrados e respiração suspensa. Quedaram todos, olhos fixos em Jesus. Dado o testemunho do Pai, ergueu-se a nuvem, dispersando-se no céu. Por então cessara a comunhão visível entre o Pai e o Filho. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Mas os indagadores gregos viram a nuvem, ouviram a voz, compreenderam-lhe o sentido e discerniram na verdade a Cristo. Foi-lhes revelado como o enviado de Deus. A voz de Deus se fizera ouvir no batismo de Jesus, ao princípio de seu ministério, e outra vez no monte da transfiguração. Agora, ao fim desse ministério, era ouvida pela terceira vez, por maior número de pessoas, e sob circunstâncias especiais. Jesus acabara de proferir as mais solenes verdades a respeito da condição dos judeus. Fizera seu último apelo e pronunciara-lhes a condenação. Então pôs Deus o selo na missão de seu filho. Reconheceu aquele a quem Israel rejeitara. Não veça a vós por amor de mim, disse Jesus, mas por amor de vós. Era a prova suprema de sua messianidade, o sinal da parte do Pai de que Jesus falara a verdade e era o Filho de Deus. Agora é o juiz deste mundo, considerou Cristo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. Esta é a crise do mundo. Se me torna propiciação pelos pecados dos homens, o mundo será iluminado. O domínio de Satanás sobre as almas dos homens será despedaçado. A desfigurada imagem de Deus será restaurada na humanidade. E uma família de crentes santos herdará, afinal, o lar celestial. Este é o resultado da morte de Cristo. O Salvador perde-se na contemplação da cena de triunfo ante ele evocada. A cruz, a cruel e ignominiosa cruz, com todos os horrores que a cercam, ele a vê resplendente na glória. Mas a obra de redenção humana não resume tudo quanto é realizado pela cruz. O amor de Deus manifesta-se ao universo. São refutadas as acusações que Satanás fez contra Deus. O príncipe deste mundo é expulso. É para sempre removida a mancha que ele atirou sobre o céu. Os anjos, da mesma maneira que os homens são atraídos para o Redentor. E eu, quando for levantado da terra, disse, todos atrairei a mim. Muita gente está aglomerada em volta de Cristo ao proferir ele essas palavras. E um disse, nós temos ouvido da lei, que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Diz-lhe, pois, Jesus. A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, credes na luz, para que sejais filhos da luz. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. E eles perguntaram uma vez ao Salvador, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Inúmeros sinais haviam sido dados, mas eles fecharam os olhos e endureceram o coração. Agora que o próprio Pai falara e não podiam mais pedir sinais, recusaram ainda a crer. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessaram por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Amavam mais o louvor dos homens do que a aprovação de Deus. Para se livrarem de censura e vergonha, negaram a Cristo e rejeitaram a oferta da vida eterna. E quantos, através de todos os séculos, têm feito assim? A estes se aplicam todas as palavras de advertência dadas por Cristo. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Quem me rejeitar a mim, disse Jesus, e não receber as minhas palavras, já
Já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Ai dos que não conheceram o tempo de sua visitação. Lenta e dolorosamente deixou Cristo para sempre os limites do templo. Amém. Louvado seja Deus. Ora aí para finalizar, por favor. Querido amado Pai, graças a Ti por esses momentos maravilhosos que o Senhor nos concedeu na leitura da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos concedeu esse dia sagrado, Senhor, para que possamos nos ligar a Ti, Senhor. Que nosso desejo seja não somente estarmos contigo nesse dia sagrado, Senhor, mas em todos os dias que nos restam em nossas vidas, Senhor. Possamos estar ligados a Ti, Senhor, através do estudo da Tua palavra e também colocando em prática os ensinos que o Senhor tem nos deixado através de todos os tempos, Senhor. Fica conosco, pedimos seja também com os irmãos que aqui não puderam estar, que o Senhor os visite e guarde, Senhor. E quanto a nós, que nós possamos seguir firmes nessa jornada, Senhor, porque queremos estar contigo naquele grande dia em que o Senhor vem nos buscar para morarmos contigo durante 1000 anos nas mansões celestiais, Senhor. Vem conosco, permanece conosco hoje e sempre, nos dá a tua paz. Perdoa os nossos pecados e nos ajude para que não pequemos contra ti. Em nome de Jesus que oramos e agradecidos somos. Amém, Senhor. Amém, amém. Amém.